outra que a gente recebeu aqui é falando principalmente sobre carreira, né? Talvez virando um pouco aqui, né, que a gente fala sobre inovação e startups, mas a gente tem falado pouco aqui relativamente em relação à carreira de quem quer trabalhar com inovação, quem quer trabalhar com a frente de startups. E aqui na ACE a gente tem várias frentes diferentes que atacam esse problema de vários ângulos, né? A gente tem a consultoria de inovação, que é o Cortex, a gente tem a nossa frente de investimentos, de venture capital, a gente tem um trabalho de advisory que também trabalha com inovação, mas para vender as empresas. Então, a pergunta que a gente recebeu aqui é do Iaro, né, que trabalha numa também aceleradora investidora early stage, e as principais dúvidas são: estou começando nesse trabalho, né? Como planejo essa nova carreira? Quais são as trilhas de conhecimento mais promissoras? Eu devo avaliar um MBA voltado para a inovação? Qual que é o caminho que a gente enxerga aqui para crescer e se estabelecer numa carreira de inovação, que hoje dá para dizer isso, né, Pedro? O que era carreira de inovação 10 anos atrás? Mas o Não que você existia. pensa aí sobre isso? Eu acho que a gente às vezes fica com uma ideia talvez idealizada do que significa inovar ou empreender, né? Que é uma coisa totalmente metodológica e que eu vou aprender a metodologia A, B e eu vou sair inovando, vou sair empreendendo. Isso não podia ser mais distante da realidade. A inovação, assim como o empreendedorismo, óbvio que tem bastante teoria, bastante conhecimento por trás, mas eu não acho que exista qualquer coisa que substitua a trincheira, a prática, a colocar a mão na massa, criar produtos, colocar as coisas no ar. Eu acho que é muito difícil a gente aprender por proxy. Eu gosto de pensar, por exemplo, se eu for aprender a nadar e alguém fala assim, qual o melhor livro para eu aprender a nadar? Qual o melhor curso para eu aprender a nadar? Existe uma certificação? Tem um MBA de aprender de natação? Eu falo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar na piscina. Se você não está na piscina, você não consegue aprender a nadar. A mesma coisa é aprender a lutar. Eu quero cursos, eu tenho um livro, comprei o livro do Bruce Lee, comprei o livro do não sei quem, eu estou lendo tudo sobre luta. Se você não entrar num tatame, num ringue, você não vai aprender a lutar. Empreender é a mesma coisa. Se você não for fazer, você vai ter muita dificuldade de empreender. Inovação é uma faceta de empreender, né? Quer dizer, a gente é colocar algo novo que não existia, criar um valor novo no mundo, né? Então, eu acho que você tem que... As tuas experiências práticas e os teus desafios práticos são muito importantes. Óbvio, aprende as metodologias, que todo dia surge uma nova. A gente até fez um episódio sobre metodologias aí, onde a gente fala sobre a grande maioria das metodologias de inovação e tudo mais, e a conclusão foi justamente essa, que, ok, qualquer um aprende uma metodologia, e eu acho que se você for estudar alguma coisa, estude história de negócios e história de empreendedores e empreendedoras. É a única coisa que te dá base, eu acho, é ler biografias, é ler histórias de negócio, conversar com empreendedores e empreendedoras, conversar com inovadores e inovadoras, conversar com quem constrói. O que você acha, Pedro? Você que justamente teve essa trajetória de carreira, né, Pedro? Não, eu concordo bastante com o Pedro. E assim, quando a gente fala sobre a educação formal e esse acompanhamento um pouco mais distante, ele é útil. Não quer dizer que ele não serve de nada. Aprender com os erros e com os acontecimentos de outras empresas, de outros empreendedores, ele funciona super bem, porque você consegue aumentar o teu espectro de experiências, né? Você está vivendo uma experiência, pode começar a viver 10, 20, 30. A gente aqui na ACE está com 60 e poucas startups ativas no portfólio. E aprender com a experiência deles é muito interessante. E a mesma coisa que os nossos analistas de inovação, o nosso time de projeto faz também nas consultorias. Você tem uma amplitude maior. Só que quando você vai, por exemplo, ver um vídeo de natação, né, ou fazer um MBA de natação, como o Pedro comentou, ele pode ser útil. E ele vai ser útil desde que
você tenha maturidade, já tenha tido experiência suficiente para poder entender o que está acontecendo, a compartimentalizar e analisar cada etapa. Então, tem uma diferença entre a gente, por exemplo, assistir uma videoaula do Bruce Lee e um cara que é faixa preta em MMA assistir um vídeo do Bruce Lee. Ele consegue capturar e aplicar isso. Isso aí, boa. A gente não, porque a gente bom ainda não ponto. tem a profundidade necessária, e a profundidade necessária não vem de ler mais livros, mas a gente precisa viver e acompanhar um pouco na pele. E aí, até o que o Pedro comentou, né? Antes de estar aqui na ACE, eu empreendi, eu toquei um negócio de energia solar por 5 anos quase, e no fim das contas, claro, né? Quando eu estava lá, eu não sabia praticamente nada do que eu estava fazendo, estava saindo do meio da faculdade. Só que ter tido essa experiência em primeira mão e entender quais são as dores, as coisas que você tem que se preocupar, me faz conseguir avaliar os negócios que já estão operando hoje e ter uma perspectiva que eu não teria, talvez, se eu não tivesse passado por isso. E aí eu acho que a última coisa que é interessante, que a gente já fez aqui dentro, esse tipo de desafio, ele é especialmente duro para quem está começando nessa área, nesse setor, e quem está saindo direto nos primeiros passos de carreira, como eu fiz quando eu estava empreendendo, né? Então, tem alguns analistas aqui, teve uma experiência muito bacana que a gente fez no passado, que a gente enxergava que um analista de investimento aqui, quando estava no início, sei lá, acho que era o primeiro trabalho dele, isso aconteceu faz um tempo já, ele não conseguia emplacar essa perspectiva justamente por falta de experiência prática. Então, o que a gente decidiu fazer? Olha, vamos separar metade do teu tempo e você vai virar estagiário de uma das startups que a gente investe. E aí você acompanha o dia a dia deles, entra nas reuniões, entra no planejamento, entende quais são as dores e se responsabiliza por uma entrega, para você ver e sentir como é essa experiência. E isso, tudo bem, né? Pode ter tirado um pouco do tempo dele para trabalhar dentro da ACE, para fazer o trabalho que a gente tinha combinado. Só que 3 meses disso já deu uma outra perspectiva para ele. Ele começou a ligar os pontos de uma forma muito mais inteligente e conseguir passar essa perspectiva para aprender mais sobre os outros negócios que a gente estava tocando. Então, concordo com o Pedro que experiência em primeira mão, né, na trincheira, é fundamental, mas isso não quer dizer que você não deveria começar a tua carreira trabalhando com isso. Só ter um contato e uma atenção para que você consiga descer na trincheira e trabalhar, né, com as pessoas que estão realmente fazendo lá, ao invés de ficar na torre de marfim ali só olhando tudo por cima, porque aí você não vai conseguir ter uma noção e decifrar o que está acontecendo ali embaixo. Eu acho que é para você não criar aquela, talvez uma ideia estilizada, uma ideia né, errônea em relação ao que significa inovar e tal, e fica atrás de 1000 teorias, mas isso que o Pedro falou é muito poderoso. O fato de você já ter uma visão, alguma experiência, alguma vivência, faz com que você leia as metodologias e aprenda com outro olhar. Eu acho muito legal. E acho que o último ponto aqui, que ele mencionou que trabalha é uma aceleradora que apoia empreendedor, que eu acho que vale a pena reforçar aqui, e a gente vê muito isso aqui de mentoria e tudo mais. Eu acho que você tem que cuidar muito quando você vai dar uma mentoria para empreendedores, porque eu vejo muito conselho para empreendedor vindo dessa coisa estilizada, que o cara lê o livro do Steve Blank, leu não sei o quê, e óbvio que a gente tem que falar com clientes, né? Todo mundo sabe que a gente tem que falar com clientes, mas eu acho que você não deveria ousar dar muitos conselhos para empreendedores até você ter uma trajetória muito mais relevante. Então, acho que o teu trabalho no início, quando você interage com empreendedores, é o papel de, ajudá-lo a diagnosticar o que está acontecendo com o negócio, e 2, ser meio que um concierge para ajudá-los a se conectar com quem pode apoiar e quem já fez isso antes. Qualquer coisa que você tenta ir além dos empreendedores, desse tipo de conexão, eu acho que você pode ser muito perigosa a sugestão que você vai dar para os empreendedores, porque isso é a vida deles, então você tem que tomar muito cuidado quando você ajuda empreendedores. Eu acho que isso vale para você, mas fica aqui um alerta para todo mundo. Eu sou mentor de startups. Calma, que assim, você precisa de muita estrada para conseguir mentorar alguém, mas muita estrada mesmo, né? Então, isso é um cuidado importante que você tem que ter,
e eu vejo bastante perigo aí em não fazer isso.